Oi, gente, voltei. Caiu aqui a conexão. Não tava querendo voltar, mas eu voltei pra gente finalizar com a parte 2, tá? Essa live não vai ficar gravada aqui no meu feed, tá bom? Essas aulas vão ficar disponíveis para venda. E aí eu vou gravar, vou falando pra vocês como que vai funcionar. São 10 aulas com peças de costura criativa específicas para venda, né? Peças práticas para fazer, com bom acabamento, bem profissionais, que você vai poder oferecer e vender, e que vendem rápido, tá bom? Então, essas 3 peças que eu tô fazendo hoje, elas vão ficar disponíveis dessa forma, tá? Aí você entra lá no grupo de vendas, para saber mais informações, para tirar as dúvidas. Eu vou deixar a foto dos moldes lá no grupo, tá? Para quem quiser fazer aula particular online também, entre em contato, a gente vai se falando, tá bom? Agora a gente tá finalizando aqui essas 3 peças da aula de hoje. Desculpa, gente, é que caiu mesmo, não tava conectando, então a primeira parte, né? Agora eu vou para a segunda parte, que é a finalização aqui eu já fiz a máscara de descanso, ó. Tá vendo? Que é para colocar nos olhos. Ó, de tricoline, forrada, anti-alérgica, anti-mofo, tá? E agora a gente tá costurando aqui a almofada que é para descanso de pescoço. Então agora eu vou focar aqui na máquina de novo e depois a gente vai fazer mais uma peça que é uma peça de jogo americano, uma peça artesanal, bem colorida, que dá para você fazer e já oferecer hoje para poder fazer venda, tá? Ó, então vou focar aqui. Eu já tinha passado uma costura, agora eu tô unindo as duas partes, tá? E a gente vai encher a almofada também. As peças que eu faço aqui em aula também estão disponíveis para venda, tá bom? E aí você compra com desconto. Então, vamos terminar aqui a costura. Pra gente já poder encher. Então, deixei um espaço aqui, ó, para uma abertura, pra gente poder encher depois com a fibra. Ai, gente, correria durante a semana, né? É bem corrido. Mas chega sexta-feira e a gente consegue tirar esse tempo pra mostrar aqui um passo a passo. Oi, você que entrou, bem-vinda. Então aqui a gente tá costurando uma almofada, descanso de pescoço. Vou passar 2 costuras, eu gosto de passar 2 costuras em volta, tá? Pra peça ficar bem reforçada. Então vamos pra segunda costura agora. Então, a gente tá passando a costura aqui, ó, toda a volta, toda sexta-feira eu tô ao vivo com uma aula grátis, passo a passo, tá? Algumas eu deixo gravada, outras não. Algumas ficam gravadas aqui no feed, tá? Outras não vão ficar. Deixa eu ver se tá tudo ficando costurado aqui. A gente sempre tem que olhar se todas as partes estão costuradas, tá? Toma cuidado com isso. Eu deixei uma abertura muito pequena aqui, então vai ser difícil preencher. Então eu venho aqui, dou uma cortadinha
e faça uma abertura maior, tá bom? Isso acontece, às vezes a gente tá costurando e acaba deixando o espaço pequeno. Então, deixa mais abertinho aqui. Faz uma aberturinha, ó. Deixa uma abertura maior, tá vendo? Os 10 centímetros que é pra facilitar na hora que você for colocar a fibra. E depois a gente fecha com uma costura invisível. Então, ó, passar de novo a costura pra pegar todo mundo. Então, essa máquina da Singer, gente, é ótima, muito boa mesmo, ó, porque aqui eu tô costurando 4 camadas de tecido e ela costura super bem. Ela não emperra nunca, ó, tá vendo? Jeans ela costura também, dá pra costurar nessa máquina. Então, pra quem faz alguma coisa com jeans, customização, ajuste de roupas, pra quem quiser aprender, tá? É só entrar em contato e a gente faz um pacote bacana para você aprender. Ó, então, peça costurada. Dá uma acertada com a tesoura nas laterais, porque às vezes fica, ó, ficam umas sobrinhas, então a gente costuma dar uma acertada. Como eu passei as costuras, então a gente pega, ó, dá uns piquezinhos, principalmente nessa parte aqui redonda. Costura arredondada, a gente precisa dar esse pique, que é para não ficar puxando. Porque às vezes é difícil, na hora que você vai encher, ela fica estranha. Então, eu dou, é um segredo também, que você precisa utilizar. Onde tem costura curva, depois que eu passei a costura reta, eu dou uns piquezinhos, que é para poder facilitar e sua peça ficar bonita, tá? Pra não ficar puxada, não ficar... Então, eu vou cortar aqui o que sobrou, ó. Deixa eu pôr a máquina mais pra cá, ó. Então, aqui eu tô cortando, ó, a parte que sobrou na lateral, tá vendo? Sempre sobra, às vezes, algum pedacinho, então a gente dá uma acertada antes de desvirar a peça, tá? Então, aqui, ó. Além de fazer aula de costura, você também consegue ter uma assessoria em relação à parte de divulgação, a parte de precificação, tá bom? É só entrar em contato lá pelo WhatsApp, que a gente combina um horário, né? Você pode fazer uma aula de 1 hora pra gente falar sobre precificação, falar sobre essa parte de divulgação, que também é muito importante. Se você não divulgar, não vender, aí não tem negócio, né? Sem venda não tem negócio. Então, ó, cortei, acertei toda a lateral, tá vendo? Esse tecido amassa pra caramba enquanto tá costurando. Mas depois a gente vai passar o ferro e aí a capa vai ficar perfeita, né? Então, eu vou desvirar, ó. Lembra que aqui no meio, onde tava essa parte curva, lembra sempre de dar uns piquezinhos, toma cuidado pra não cortar a costura, tá? Pra sua peça ficar perfeita depois que você desvirar. Então, eu desvirei a parte. Bem-vindas todas que estão assistindo. Ó, toda sexta-feira eu tô ao vivo aqui, às 9 da manhã. Hoje eu não consegui entrar às 9, mas entrei às 10. Ó. E a gente tá aprendendo 3 peças de costura criativa que vendem bem pra quem tá precisando gerar uma renda, pra quem tá em busca de peças práticas pra aprender a fazer, ó. Aí você dá umas puxadas aqui, uma acertada, e depois você vai acertar com o ferro, tá bom? Eu só gosto de passar o ferro depois que eu já enchi. Não compensa você vai gastar energia à toa. Então, a gente não pode perder tempo, né? Vamos evitar perder tempo. Então, já vai
enchendo, e depois que a gente costura, fecha a peça, aí que a gente passa a ferro, tá bom? Ó, tá vendo que aqui ela fica querendo puxar, tá vendo? Mas ela não vai ficar porque eu fiz os piques lá na parte de dentro. Então, sempre que tem costura curva, ó, dá umas acertadas assim, uma sentada na costura, ó. Eu dou uma puxada e aí ela fica certinha. Ela não vai ficar puxada, não vai ficar dobrada, tá bom? Então agora a gente vai encher. Eu acho que aqui a gente vai gastar só uns 200 gramas de fibra. Ó, fibra siliconada, antialérgica. Vamos encher aqui a almofada, ó. Espalha bem com a mão, não precisa fazer muita força. Vai dar certo. Ó, tá vendo? Então, aqui você consegue fechar o pacote de aulas de peças que você quer aprender. Eu tenho esse pacote especial que são 10 aulas. 10 aulas de costura criativa de peças que você vai fazer para vender. Para quem quer aprender, tem uma máquina, tem vontade de costurar, eu tenho meu método, tá? Que é bem prático, simples, para você conseguir realmente aprender. Então, você aprende de casa, a gente faz também um acompanhamento, se você tiver alguma dúvida, a gente dá o suporte online pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram também. É só entrar em contato comigo que a gente se fala, tá? Ó, tá vendo como tá ficando? Cheinha. É mais ou menos 200 gramas de fibra que você vai gastar pra poder encher essa almofada toda. Aí já fez. Aqui já tá o kit, ó. Kit de descanso inteiro, ó. A máscara e a almofada pro pescoço. Então, eu enchi aqui, não precisa colocar muita fibra, vai espalhando ela pra ela ficar bem confortável, tá? Não precisa colocar muito, ó, tá vendo como ela fica fofinha? E aí depois a gente vai costurar uma parte de um kit americano também, que é aquele pra mesa, né? Ó. Então, eu vou colocando aqui o enchimento, espalhando com a minha mão lá dentro. Pra ela não ficar aqueles bolos, sabe? Não deixa bolo de fibra, ó. Você espalha ela assim. E aí, vai colocando aqui, deixando ela toda espalhadinha, ó, tá vendo? E ela vai ficar bem legal. Ó, tá vendo? Então, essa daqui é uma peça bem básica, mas que dá pra usar de várias formas. Então, você pode oferecer também essas peças no atacado. Ou no varejo também, vender os kits, né? Kit conforto, kit pra viagem. Tem muitos agora estúdios de massoterapia, estúdio de estética também que você pode oferecer, porque eles usam muito, né? Como trabalha muito com bem-estar, então precisa de coisas fofas assim, ó. Tá vendo? Coisas assim gostosinhas pra colocar pro cliente, entendeu? E eles também podem te ajudar a revender. Vocês acertam o valor, né? Você deixa em consignação. E aí você consegue vender sim. Ó, você vai acertando aqui. Quando a gente passar, esses vincos aqui, eles somem, tá? Então tá assim porque a gente tá enchendo, mas aí depois a gente vai acertando e aí ela fica muito boa, fica lisinha, ó, fofa, dá pra você colocar no pescoço, deitar, tá bom?
Então, terminei de encher, ela vai ficar com essa parte aberta aqui, que é a parte que a gente vai colocar, fazer a costura invisível, tá bom? Vou mostrar pra vocês também como faz. Agora eu vou costurar a peça do kit americano, ó. Essa peça eu já mostrei pra vocês na outra parte do vídeo, tá bom? Essa peça aqui, você vai cortar uma parte na manta e 2 partes no tricoline. Coloca tudo junto. Deixa eu passar o ferro aqui pra ela ficar grudadinha na manta R2. A manta R2, ela tem cola dos 2 lados, então ela vai ficar colada com o calor do ferro, tá? Ó, liguei meu ferro de passar, deixo ele aqui na temperatura algodão, tá vendo? E agora eu vou passar o tricoline, as 2 partes de tricoline, ó, que eu tinha cortado. Os moldes vão ficar disponíveis lá, pra você que quer pegar as medidas. Essa é a medida padrão que eu uso aqui. E aí dá pra você oferecer também esse kit americano, que são aqueles suportes que a gente coloca. Ao invés de forrar a mesa, você coloca o prato em cima, pra criança. Nossa, esse aqui que eu tô fazendo, ele é bem colorido, então as crianças adoram. Coloca o pratinho em cima na hora de comer. Então é mais uma coisa que você pode colocar do personagem, que seu filho gosta, pode fazer, pode comprar. Tem agora tecido com todo tipo de estampa, né? Então eu vou passando aqui, ó, pra prender o tecido em cima da manta, tá vendo? Ó, não tem problema que seja o ferro a vapor, tá? Pode deixar no vapor mesmo. E aí a gente vai prendendo aqui na manta. Coloco um alfinete em cada canto para facilitar a costura. Vou deixar também uma aberturinha de uns 10 centímetros para depois desvirar. Para facilitar aí, para você conseguir colocar a mão e desvirar, tá? Eu tô usando aqui a manta R2. O valor dela varia bastante, tá? De região para região. Como eu tô aqui de São Paulo, capital, o metro dela aumentou muito. Eu acho que eu paguei R$29. Se eu não tô enganada, tá R$29 o metro. Antes, eu acho que o ano passado era 19. Eu pagava 19. Agora tá 29. Socorro, né? Um horror de caro. Então, ó, passei. Passo aqui em cima da manta, ó. Deixa o ferro um pouquinho aqui, ó, aquecendo pra prender no tecido. Vai facilitar na hora de você costurar. Ó, aí o tecido ficou bem lisinho e preso aqui na manta, né? Então eu passei, aí eu vou prender com o alfinete nas bordinhas aqui, ó. E o legal é que acabou, acabou. Você não vai precisar mais fazer nada na peça. Depois você só vai precisar embalar pra entregar pro seu cliente, tá? Essas peças são muito práticas mesmo de fazer. E você pode cobrar um valor legal, porque são peças muito úteis mesmo. Que todo mundo usa, né? Usa em casa, usa pra sair. Então, ó, passei, prendi na manta. Ó, coloquei um alfinete em cada canto. E agora a gente vai passar a costura. E a Neocursos, que é uma das maiores propagadoras de conhecimento e ensino
Então, vamos lá passar a costura, ó. Vou colocar aqui a minha manta, já tudo junto, ó. Comecei a costura, vou deixar aqui o espaço pra gente desvirar depois, tá? Lembra sempre disso. Como a gente tá fazendo a costura embutida, então a gente tem que deixar um espaço pra desvirar. Eu deixo uns 10 centímetros ali de distância e vou costurando, ó. A manta passa nessa máquina que é uma beleza, não tem problema, ela não emperra não, tá vendo? Ó, tá costurando numa boa. Vou passar também 2 costuras, que nem eu tinha feito, tá? Eu coloquei o ponto aqui no 4. Aí vai mais rápido, ó. Então, vou costurando, apoiando com a mão, tudo certinho, ó. Tá vendo? E aí, como a gente passou, facilita bastante. Então, lembra disso, tá? De passar com ferro, ó. Eu gosto de dar um retrocesso assim nas bordinhas pra prender melhor, mas não tem, assim, necessidade, tá? É mais por uma questão de segurança mesmo da costura, ó. Pode tirar os alfinetes depois que passou a costura. Aqui, vamos passando então toda a volta, ó. Então, passei a costura, ó. Vou costurando com calma, ajudando aqui com a mão, acertando pra ficar retinho, tá? E agora, vou passar uma outra costura aqui. Eu gosto de passar uma costura dupla, tá? Porque aí a peça fica bem mais reforçada, ó. Passo uma rentezinha a outra, tá? Ó, virei, prendo aqui e vou embora costurando. Depois, esses cantinhos aqui que ficaram sobrando, corta, tá? O excesso que sobrou. É só um pedacinho mesmo. Não deixa muito rente a costura. Vou mostrar pra vocês como eu corto. Então, eu vou costurando aqui. E já deu certo, ó. Ó, então tá vendo que sobrou aqui? A gente vai deixar um dedo mais ou menos e cortar a bordinha, ó. Esse excesso, tá? Não deixa muito não, mas também não corta muito rente a costura não. Vamos cortando aqui direitinho, ó. Então, a gente vai cortando, ó. Acho que nem um dedo, gente, ó. Você deixa mais ou menos meio centímetro aqui de distância da costura, tá? E corta o excesso, ó. Tá vendo?
Toda sexta-feira, gente, eu tô aqui com a aula grátis, tá? Às 9. Se acontecer alguma coisa, eu entro às 10. Mas o horário é às 9. Às vezes a aula dura 1 hora. Hoje, como a gente tá fazendo 3 peças, então ela durou um pouquinho mais, né? 2 horas de aula, eu entrei às 10. Então, o importante é passar a informação, compartilhar, marca alguém que tem interesse, fala sobre as minhas aulas, tá bom? Tenho outras aulas disponíveis aqui no feed do meu Instagram, gratuitas também. Então, ó, cortei, deixei bem certinho, tá vendo como fica? Então, agora eu vou abrir aqui a parte que eu deixei, ó. Tá vendo? E aí, vou desvirar aqui. Tá vendo? Vai, sem medo de ser feliz, desvira. Que vai dar certo. E aí, a gente vai fazer um acabamento com o ponto zigue-zague aqui da máquina Singer, bem. Pra dar uma... Essa máquina, ela tem uns pontos decorativos, né? Mas se você não tiver, toda a máquina tem o zigue-zague. Então, a gente vai fazer o acabamento no zigue-zague. Todas as máquinas têm, tá bom? Essa máquina caseira tem a costurinha zigue-zague que fica bem bonita. E aí, depois a gente passa com ferro. Ó. E a gente fez aqui mais uma aula abençoada, mais uma sexta-feira, graças a Deus, né? Ó, acerta os cantos, tá? Coloca a mão aqui pela abertura, ó, e vai acertando os cantos, ó. Tá vendo? Pra ficar certinho. Então, tem aula de sacola, sacola estilo eco bag, tem aula desses kits, ó, jogo americano. Então, aqui na borda, pra gente fechar também a abertura que a gente deixou, eu vou fazer o acabamento com a costura zigue-zague, tá? Com o ponto zigue-zague. Ó, acerta assim com a mãozinha, a sua peça. Ó, esse tecido aqui de monstrinho é uma gracinha, gente, ó, muito legal. Então, você pode fazer cada peça dessa, de jogo americano, você pode fazer, cobrar 20, 25 reais. Com tecido personalizado. Como é uma peça artesanal, eu cobro 20 reais cada uma, tá? Com a manta, tudo. Eu consigo fazer, ó, ela bem linda, né? 20 reais cada peça, tá bom? Eu vou deixar o molde com as medidas lá no WhatsApp, como eu já tinha falado. Agora eu vou colocar aqui o zigue-zague pra gente fazer. Pra gente fechar, tá bom? Então, você coloca o zigue-zague maior, menor, da forma que você achar melhor. Que você achar que fica mais bonito. Na peça eu gosto de deixar o zigue-zague maior. Que eu acho que fica mais bonito, né? Então, a gente vai... Se eu tô sem o ferro, o que que eu faço, né? Eu vou ter que virar aqui a parte da abertura. Porque como essa manta é grossa, às vezes dá um pouquinho de trabalho na hora de fechar, mas você vai conseguir. Fecha, passa a mão em cima, acerta com a mão, que aí vai ficar retinho, tá? Pra não deixar a sua peça torta. Ó, então você pode aprender a fazer estojo, peças que são úteis pro dia a dia. Estojo bem colorido, ou agora peças neon que estão muito em alta. Estojo com zíper. Eu vou deixar lá no grupo de aula a lista das peças que você aprende, tá?
É um kit de 10 peças que você vai aprender para fazer e vender, tá bom? Ó, então esse kit, essa peça aqui que eu tô finalizando é uma peça do jogo americano. Porque todas são iguais, né? Então eu vou fazer só uma aqui para mostrar para vocês como finaliza. Ó, passei bem a mão aqui em cima, tá? Pra fechar. Se você quiser passar a costura reta, também não tem problema. Acerta o tamanho do ponto que você quer na máquina. E vamos fechar, finalizar aqui a peça do jogo americano, tá? As aulas são grandes mesmo, gente, porque eu preciso explicar desde o início, passar todo o passo a passo, tá? Exatamente como eu faço aqui. Então, não tem como ser uma aula rápida, né? Porque não é editado, eu tô ao vivo. Então, não tem como fazer muito rápido, tá bom? Eu penso assim, que eu tô explicando pra quem realmente tá iniciando, né? Tem gente que tá iniciando do zero. E aí, pra pessoa aprender, né, entender, na primeira vez que ela tá vendo, é diferente, né? Agora, pra quem já faz, tem coisas que a pessoa já conhece, então já é mais prático, né? Deixa eu testar aqui o ponto antes, gente, da máquina, porque se eu passar aqui... Deixa eu testar pra ver se tá do jeito que eu quero. E aí a gente vai finalizando a aula de hoje. Eu tô testando aqui o ponto, gente, da máquina, porque às vezes eu não lembro a medida, a numeração. Então você vê, né? Mesmo a gente costurando bastante tempo, às vezes a gente não lembra a medida que a gente colocou aqui, a numeração, a regulagem, né? Do ponto. Então eu regulei pra ficar do jeito que eu quero. Aí você regula aí na sua máquina, tá? Eu tô fazendo a finalização aqui no zigue-zague. Então você regulou a máquina. Aí a gente vai finalizar, acerta direitinho antes de começar. Ó, e vai embora costurando, tá? Então eu vou passar esse acabamento em zigue-zague em toda a volta, ó. Toda a voltinha aqui pra fechar, ó. Fechou bem aqui. Então, eu venho passando na volta inteira, ó. Não puxa a peça, tá? Pra não entortar. E aí vai dando esse acabamento na lateral, porque fica bem bonito também. Ó. Passei na lateral, vou passar na outra.